Então vamos lá, pessoal, para o nosso terceiro bloco da nossa terceira aula, né? Estávamos falando de indiciamento. Falamos que o indiciamento hoje em dia está previsto na lei, a Lei 12.830, mais especificamente no artigo 2º, parágrafo 6º, né? Inclusive falei da importância de vocês conhecerem essa lei. Falei para vocês que a atribuição, o indiciamento é, na verdade, né, a atribuição da provável autoria do delito, conforme está aí para vocês, e que ele não vincula o MP, no sentido de que o MP pode tomar uma decisão, pode oferecer uma denúncia por ato diferente, né, por um crime diferente daquele previsto no ato de indiciamento do delegado, ou o MP pode até mesmo pedir arquivamento, porque ele é o dono da ação penal, no sentido de que ele é o titular único da ação penal pública. Beleza? Falamos também da questão do momento do indiciamento, né? Ele pode acontecer em qualquer momento durante a investigação, não existe uma limitação para o momento dele acontecer. Normalmente ele acontece no relatório final, que termina o inquérito, mas não necessariamente. Tá? Falamos também da impossibilidade de indiciamento depois do processo. Primeiro, né, porque é inviável, e segundo, porque o STJ já decidiu que seria coação ilegal, desnecessário, né? A pessoa já é réu, para que vai voltar para indiciar lá no inquérito policial, tá certo? E falamos do poder, né, da não existência do poder de requisitar indiciamento do MP. Por quê? O MP pode sim requisitar o início do IP, isso é uma garantia constitucional. Mas agora ele não pode requisitar indiciamento, porque o indiciamento é um ato feito, um ato exalado pelo delegado e com base no convencimento da autoridade policial. Então não tem como alguém requisitar aquilo para ele. Beleza? O que a gente ainda não tinha falado é o que está aí na tela para vocês, os pressupostos do indiciamento. Ou seja, o que tem que ter, Rafael, para você indiciar alguém? Pessoal, elementos mínimos de prova da materialidade e indícios de autoria. Então, assim que eu tenho elementos de materialidade, ou seja, que o crime aconteceu, e indícios de autoria, que aquela pessoa foi quem cometeu aquele crime, eu já posso indiciá-la. Como eu falei, normalmente isso vem ao final do inquérito, mas não necessariamente. Tá certo? Esse daí é o caminho do imputado, o caminho do réu durante o processo, durante o inquérito e o processo, né? Justamente para poder encaixar a figura do indiciado, que eu mostrei para vocês em slides anteriores. E ainda dentro de indiciamento, nós temos que considerar, né, a questão do indiciamento nas infrações, famosas infrações de menor potencial ofensivo. Existe, Rafael, indiciamento em infração de menor potencial ofensivo? Galera, apesar de uma certa discussão, a maioria da doutrina diz que não existe indiciamento. Por quê? Porque as infrações de menor potencial ofensivo, elas são investigadas ou são registradas por meio de um TCO. É um simples termo circunstanciado de ocorrência. E ele tende a ser mais simples, ele tende a ser mais rápido. Então a doutrina diz o seguinte: olha, o ato de indiciamento aqui ele é desnecessário. O TCO ele é só um termo em que se narra o fato e manda para o juizado. Então colocar indiciamento, análise técnica ou jurídica do delegado, um ato a mais, seria atentar contra essa celeridade que a lei dos juizados quis dar às infrações de menor potencial ofensivo. Tá? Então a maioria da doutrina diz que não caberia indiciamento em infração de menor potencial ofensivo. Além disso, temos que saber quem é que pode ser sujeito passivo de indiciamento, tá, pessoal? Quem é que pode ser sujeito passivo de indiciamento, Rafael? Em regra, qualquer pessoa, galera, qualquer pessoa, como regra, tá certo? Então, tem maior de 18 anos, pode cometer um crime, pode ser sujeito passivo de indiciamento. Então, cuidado com os inimputáveis menores, né? E aqui eu estou falando do inimputável somente do menor de 18 anos, porque, como a gente sabe, os menores de 18 anos, eles respondem por atos infracionais nos termos do ECA. Então,
não é nem processo penal tecnicamente falando, né? Às vezes a gente fala, o menor vai responder por isso, vai ser preso. Não, o menor é apreendido, ele não responde processo penal, ele responde um processo menorista, um processo que recebe, que é informado pelas regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é totalmente atécnico você falar em indiciamento no caso de um crime cometido por um adolescente, tá certo? Isso não pode acontecer, tome muito cuidado. Eu já vi banca de prova oral fazer cara feia porque aluno falou em processo penal, falou em punição de menores que cometeram atos infracionais, tá? Cuidado com isso daí. Além disso, magistratura e MP, membros da magistratura e do MP, eles podem, Rafael, ser indiciados? Galera, não podem. Se liga aqui, ó, não podem, tá? Então, eu, delegado de polícia, eu não posso iniciar uma investigação aqui contra um juiz de direito e indiciar essa pessoa. Se eu souber que ele cometeu um crime, que ele está cometendo um crime, o que eu faço? Eu aviso o Tribunal de Justiça, ou se for o Ministério Público, membro do MP, eu aviso o Procurador-Geral de Justiça. Tá certo, pessoal? Essa é uma garantia dos membros do MP e da magistratura para guardar a independência deles. O que o doutrinador, o legislador pensou aqui? Ora, se eu deixar o delegado de polícia investigar um membro do MP ou da magistratura, pode ser que esse membro do MP ou da magistratura fique com medo de decidir, pode ser que ele perca a imparcialidade, o poder de decisão dele. Então, as leis orgânicas do MP e da magistratura proibiram a investigação e o indiciamento por parte da autoridade policial em relação a essas duas figuras, tá certo? A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a Lei Complementar 35 e a Lei Orgânica do Ministério Público, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, é a Lei Complementar 75, tá certo? Essas duas legislações trazem aí um impedimento muito claro da investigação e também do indiciamento de membros do MP e magistratura. Por fim, nós temos que tratar da necessidade de autorização judicial para quem tem foro no STF, pessoal. Gente, esse dispositivozinho aqui, o artigo 21, inciso 15 do Regimento Interno do STF, 21.15 do Regimento Interno do STF, ele traz uma necessidade de autorização para investigação e indiciamento de pessoas que têm foro por prerrogativa no STF. Tudo bem? Então, você vai analisar esse dispositivo, você vai dar uma lida e você vai ver que de fato ele chega a essa conclusão. Então, muito se discutiu, a gente tem muita jurisprudência contrárias umas às outras, enfim, é um pouquinho bagunçado, mas eu tentei, na verdade eu consegui fazer um resuminho muito legal para vocês no material. Tem um tópico lá só assim, investigação de quem tem foro prerrogativa de função. Tá? Não dá para eu analisar todas as jurisprudências aqui em aula, mas basicamente, como que fica, né? Quem é que pode ser indiciado, quem é que pode ser investigado? Pessoal, basicamente, as pessoas podem, mesmo com foro por prerrogativa, serem investigados pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal, normalmente. Então pode ter inquérito contra o deputado? Pode, tudo bem, mas cuidado. Se esse detentor de foro por prerrogativa tiver prerrogativa de julgamento no STF especificamente, aí vai ter que ter autorização do STF para investigar e indiciar. Tudo bem? Então cuidado, é uma exceção. É um caso excepcionalíssimo, em que o juiz tem que autorizar o delegado a investigar e também indiciar. Por quê? Porque essa é uma das funções do juiz relator, né, no caso do ministro relator, lá no STF. E isso está no regimento interno do STF. Aí você me pergunta assim, professor, mas e no caso, né, de outras autoridades que não têm foro prerrogativa no STF, que tem foro prerrogativa no TJ ou no STJ, por exemplo, o prefeito, né, segundo o artigo 30 da Constituição, ele tem foro prerrogativa no Tribunal de Justiça do Estado. Tem que ter autorização do TJ para investigar prefeito e para indiciar?
Não, pessoal, não tem que ter. Por quê? Porque essa exigência é específica do artigo 21, inciso 15, lá do regimento interno do STF, tá bom? Fiz um resumo muito cuidadoso para vocês. Estão lá todas as jurisprudências relacionadas, STF, STJ. Quando você chegar na tua prova, seja na tua prova fechada, seja na tua prova escrita, você vai lembrar desse resuminho, você vai destruir na tua questão, tá certo? Cuidado, dá uma olhada nisso daí com bastante atenção depois, beleza? Então, superado esse ponto, né, de indiciamento, passamos e já caminhando aí para os momentos ainda não finais, né, porque depois a gente ainda fala de arquivamento, a gente ainda fala de investigação pelo MP, mas já caminhando aí do meio para frente do nosso tema de inquérito policial, e vamos falar agora da conclusão do IP, pessoal. Conclusão do IP. A conclusão do inquérito policial é tratada de forma direta pelo artigo 10 do Código de Processo Penal, que eu te convido para ler comigo. O que diz o artigo 10 do CPP, Rafael? O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias. Tá? Se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou preso preventivamente. Contado o prazo, nesse caso, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Tá? Então, primeiro, o caput, ele te traz prazos. Tá? Ele te traz o prazo para finalização do inquérito policial. Que, como regra, e aqui que fique muito claro, é a regra, porque nós temos exceções, e não é só uma, não, são algumas. Como regra, o prazo para finalizar o inquérito é de 10 dias se o indiciado estiver preso ou 30 se estiver solto. Tá? Então imagine você lá na prática para você não esquecer disso daí. Rafael, por exemplo, eu sou delegado plantonista, então eu cuido muito de autos de prisão em flagrante. Né? Então eu estou lá na minha prática e aí normalmente grande parte do meu trabalho é verificar a voz de prisão dada pelos policiais militares ou policiais civis, ou mesmo eu ir ao local e executar uma ordem de prisão em flagrante, no caso em que eu entender que é cabível, tá certo? Então, eu faço muito auto de prisão em flagrante. Muitas dessas pessoas acabam tendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva na audiência de custódia prevista lá no artigo 310. O Rafael, no caso, tem quantos dias para relatar esse inquérito? Se a pessoa está presa, 10 dias, tá certo? 10 dias a contar de quando? Da execução da prisão, segundo o artigo 10º. Então presta atenção, pessoal. Quem cuida de casos com indiciado preso tem menos prazo, 10 dias. E se o indiciado estiver solto, né? O cara não foi preso, mas chegou ao conhecimento lá do Rafael, na hora do plantão, que uma pessoa roubou e tem o nome dessa pessoa, tem alcunha, tem endereço. A gente já conseguiu ir no local, pegamos gravações do crime, então tá tudo tipificado, tudo certinho, baixamos portaria. Tem quanto tempo para poder relatar essa portaria, ou seja, terminar essa portaria? 30 dias. Por quê? Nesse caso ele não foi preso, então ele está solto. A gente tem 30 dias para poder terminar esse inquérito policial. Tudo bem, pessoal? Então, anote aí, esse é o prazo base, né? É o prazo para todos os casos em que não haja uma exceção legal específica, tá? Eu tenho que chamar a atenção para vocês para tudo que você está fazendo. Presta atenção em mim, porque precisamos tratar desse dispositivo aí, artigo 3º-B. No que se refere a prazo, a gente tem que ler ele. O artigo 3º-B, pessoal, foi uma das várias alterações promovidas pelo pacote anticrime, Lei 13.964, do finalzinho do ano passado. O que diz esse parágrafo 2º do 3º-B? Ele diz o seguinte, lembrando, ele está dentro do tema juiz das garantias, né? Então, ele diz o seguinte, se o investigado estiver preso, que é o caso que eu dei de exemplo para vocês, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por 15 dias.
após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será relaxada. Então, o que ele trouxe? Ele trouxe uma novidade. Por quê? Até então, a gente entendia o seguinte: se o indiciado estiver preso, tem que relatar em 10 dias, meu amigo. Não tem conversa. Não tem como pedir para aumentar o prazo porque ele está preso. Se ele está preso e tem elementos, oferece denúncia. Se não tem elementos, solta. Não tem como ficar segurando o cara preso para poder relatar o inquérito com mais prazo, tá? Então, havia o relaxamento da prisão, era tranquilo. O que o pacote anticrime fez? Trouxe o artigo 3º-B, parágrafo 2º, para dentro do CPP, prevendo uma única possibilidade do juiz das garantias dar mais 15 dias. Ou seja, nesse caso, o juiz das garantias, entendendo que era cabível, ele poderia, segundo a lei, aplicar não só os 10 dias iniciais, mas também mais 15. Beleza, pessoal? Então, a gente teria aí uma mudança significativa para o trabalho do Rafael lá na prática. Por quê? Se o indiciado estiver preso, passou os 10 dias, ele não conseguiu relatar, ele manda lá a informação para o juiz das garantias, e aí o juiz das garantias vai olhar e vai ver se as minhas razões elas fazem sentido, e se fizessem, ele ia me dar mais 15 dias. Ótimo, não é? Sim, seria. Se o juiz das garantias, como também vários outros dispositivos do pacote anticrime, não tivessem sido suspensos pelo STF no começo desse ano, tá certo? Então o STF, ainda em decisão liminar, ou seja, não é decisão final, ele suspendeu vários dispositivos do pacote anticrime, dentre eles todos aqueles que tratam sobre juiz das garantias, tá certo? Então você vai lá, dá uma olhada no nosso material. Nosso material fala exatamente quais foram os dispositivos que o STF suspendeu. Você vai perceber lá que tem, por exemplo, o artigo 28, teve uma mudança significativa, veio o STF, suspendeu a mudança, voltamos a ficar com a redação antiga. O 3º-A não foi, mas o 3º-B foi, o 3º-C, até o 3º-F, várias alterações, porque todas tratavam do chamado juiz das garantias. Então, Rafael, essa mudança aí por agora não vale? Sim, pessoal, ela está suspensa. Quer dizer que essa lei não existe mais? Não, ainda não foi revogada, tá? Nem foi declarada a sua inconstitucionalidade ao final do processo. Isso é uma decisão liminar em sede de ADI. É uma decisão inicial, é uma decisão cautelar. Ela pode ser alterada depois pelo STF, a lei voltar a valer? Pode. Pode ser que o STF lá ao final declare de fato que ela é inconstitucional e já era, ela sai do sistema? Pode também, mas nós não temos nenhuma das duas possibilidades até o momento. É uma decisão cautelar. Tudo bem, pessoal? Então, presta atenção aí, 3º-B do CPP não é ainda uma realidade. Ou seja, o Rafael, com o preso, a pessoa presa, com o investigado preso, ele tem 10 dias para poder relatar aquele inquérito policial e não 10 mais 15. Beleza, pessoal? Ainda sobre os prazos, do inquérito policial, trato com vocês a legislação específica da Lei de Drogas, tá? Pequeno parênteses aqui, Lei de Drogas, que eu tenho um imenso prazer de tratar com vocês aqui no nosso curso de legislação extravagante, tá? Então eu tenho uma aulinha só de Lei de Drogas, um tema muito bom de estudar, um tema cheio de julgados. O STF vive analisando e trazendo informações para nós sobre Lei de Drogas. Vamos tratar desse tema junto, beleza? Essa legislação aí está sob minha responsabilidade aqui. Mas vamos lá. O que nos interessa aqui não é a Lei de Drogas como um todo, somente a questão do prazo para a conclusão do inquérito na Lei de Drogas, que é um prazo específico. O artigo 51 da Lei de Drogas, 11.343 de 2006, diz que o inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias. Aqui, ó, 30 dias, se o indiciado estiver preso, ou 90 se estiver solto, tá? Os prazos a que se refere esse artigo podem ser duplicados pelo juiz ouvido o MP mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Ou seja, pessoal, o prazo para terminar o inquérito, se aquele preso lá do caso do Rafael for um preso por tráfico, 33 caput, por exemplo, aí já muda a história. Por quê? Porque aí são 30 dias para relatar
tá? 30 dias para terminar o inquérito ou 90 dias para terminar o inquérito, a depender de estar preso, certo? Ou estar solto. Tudo bem, pessoal? Lembrando que o parágrafo único ainda deixa claro que esse prazo ele pode ser duplicado, os dois, tá? Os dois prazos podem ser duplicados. 30 mais 30, 90 mais 90. Olha só o que diz no parágrafo único. Os prazos a que se refere esse artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o MP, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Tá certo? Você deve estar se perguntando assim, professor, mas por que isso? É uma regra de um prazo, aí vem a lei de drogas e traça um prazo enorme, um prazo bem maior. Pessoal, isso daí é uma questão de tempo em que essas leis foram editadas, né? Tem uma razão até histórica. O nosso CPP, que traz o prazo de 10 e 30 dias, é de 1940. A realidade do sistema de justiça em 1940 é muito diferente da realidade atual, pessoal. Tá? Então, é isso que fez com que houvesse essa diferença absurda de lá até aqui, em 2006, quando foi criada a Lei de Drogas. Além do fato de que, normalmente, os crimes da Lei de Drogas, eles demoram mais para serem investigados. São fatos que demandam investigação diferenciada. É difícil chegar à conclusão de quem é o dono da droga, quem que importou a droga, quem que mandou vender a droga, quem é que está guardando a droga para o outro vir pegar e oferecer à venda, enfim. É um crime que, de fato, tem uma complexidade maior na investigação. O legislador levou isso em consideração e resolveu colocar um prazo diferenciado para o fim do inquérito policial. Tudo bem, pessoal? Para a conclusão do inquérito policial. Então, se lembrem, artigo 51 da nossa Lei de Drogas, que estudaremos em legislação extravagante juntos, tudo bem? E para fechar, aquele quadrozinho que eu sempre gosto de trazer para vocês, né? Gosto sempre de sistematizar o assunto ao final e colocar tudo que a gente discutiu. Em primeiro lugar, a regra geral do CPP, né? Lembrando que aqui, eu coloquei 10 mais 15, mas esses 15 eles não estão valendo por agora, porque isso foi uma alteração do pacote anticrime que foi suspensa pelo STF, tá? Se tiver solto, são 30 dias prorrogáveis quantas vezes for necessário, tá? O STF é bem tranquilo nesse sentido aí. Por quê? Porque se está solto, não tem problema demorar. É claro que tem limite, né? Tem uma decisão do STJ, por exemplo, que trancava um inquérito em que a pessoa estava solta e que o delegado já estava pedindo prazo há 7 anos. Tinha 7 anos que o delegado de polícia estava pedindo mais prazo para continuar a investigação. Pô, peraí, né? Tudo bem, tá solto, é menos pior, dá para poder prorrogar, dá para pedir mais prazo, o juiz dá o prazo. Mas agora, não é para sempre. 7 anos investigando, imagine você, né? 7 anos com a espada no pescoço. Nem vai para frente, nem para trás. Você não sabe o que está acontecendo. Aí não, né? 7 anos investigando não conseguiu nada, é porque não tem mesmo que conseguir. Beleza? Justiça Federal, pessoal, 15 mais 15 dias. Isso daqui está na lei orgânica da Justiça Federal, beleza? Então, temos um prazozinho específico para os crimes que se regem, que são julgados pela Justiça Federal. Cuidado com isso. Já vi isso cair em prova, tá? Aqui, quando solto, a mesma coisa, 30 dias prorrogáveis. Lei de drogas, como nós tratamos, 30 mais 30 se estiver preso, 90 mais 90 se estiver solto. Crimes contra a economia popular, Lei 1521, pessoal, de 51, lei antiga, que sinceramente essa lei só serve para o professor ter que explicar esse prazo aí. Na verdade, essa lei tem uma aplicação prática bem pequena, tá? Mas é fato. Lá, nos crimes que essa lei prevê, o prazo para terminar o inquérito é de 10 dias ou de 10 também, se tiver solto. 10 preso, 10 solto. Crime militar não é o nosso assunto aqui, está no CPPM, mas eu gosto de colocar, informação nunca é demais, né? 20 dias se estiver preso, 40 mais 20 se estiver solto. Uma informação que está no CPPM, tá certo? E por último, mas não mesmo menos importante, de jeito nenhum, não é menos importante, o crime hediondo ou equiparado quanto à prisão temporária. Tá certo, pessoal?
que é a prisão temporária? É a prisão prevista na Lei 7.960 de 89. Prisão temporária que você, concurseiro Delta, precisa conhecer muito bem. Por quê? Porque a prisão temporária é a prisão, entre aspas, do delegado de polícia, né? Tanto que até comentamos na live de lançamento do curso, eu e o Bruno, a discussão que foi aqui, né, na prova de delegado do Ceará, a discussão que foi se a peça prática foi preventiva, foi temporária, foi preventiva, foi temporária. Mas foi temporária, o que a banca aceitou. Por quê? Porque existem algumas regrinhas básicas que vocês vão aprender com o professor João Gabriel, que basicamente definem que, se você está na dúvida, a prisão temporária é a que você vai pedir como delegado. Por quê? Porque ela é a prisão do delegado, né? Fiz aqui esse pequeno parênteses, mas para voltar. A lei de prisão temporária, a Lei 7.960, ela traz a possibilidade de uma prisão processual. Uma prisão que acontece durante o processo e que tem, durante o inquérito, desculpa, e que tem um prazo de 5 dias prorrogáveis por mais 5. Esse é o prazo da prisão temporária, de acordo com a Lei 7.960. Tudo bem? Beleza, Rafael. Mas a Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072, ela vai e apresenta um novo dispositivo dizendo o seguinte: nos casos em que o crime investigado seja hediondo ou equiparado a hediondo, o prazo da prisão temporária lá da Lei 7.960, ele passa a ser de 30 mais 30 e não de 5 mais 5. Então quer dizer que nós temos um prazo para prisão temporária. Primeiro entende o que eu estou falando, depois nós liga aqui ao nosso assunto. Prazo para prisão temporária, 5 mais 5. Mas se a prisão temporária for de crime hediondo ou equiparado, 30 mais 30. Qual é a consequência disso? Se ele muda o prazo da prisão, e nós estamos falando aqui de indiciado preso, estamos falando de prazo para a conclusão do inquérito, o que a doutrina fala? Então, Rafael, você, delegado, vai ter esse prazo que ele está preso para poder terminar o inquérito. O prazo passa a ser o mesmo. Então, olha que interessante. O prazo de conclusão do inquérito, quando o preso for temporário, em prisão temporária, e o prazo determinado pelo juiz for de 30 dias, vai seguir aqui para a conclusão do inquérito. Ora, ele não vai ficar preso, segundo o juiz, por 30 dias? Porque ele assim determinou no mandado de prisão temporária? Sim, então o tempo que você vai poder acabar o inquérito é esse. Beleza, pessoal? Então cuidado, coloquei aqui para vocês. A conclusão do inquérito, no caso de ser preso temporário por crime hediondo ou equiparado, será de 30 mais 30 se o juiz, por acaso, prorrogar. Tudo bem? Então, terminando aí esse quadro, termino esse bloco com vocês e voltamos daqui a pouco para encerrar nossa aula com o último bloco.